Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemunhando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lendo a Ditadura. E hoje nós vamos falar sobre o livro Zero, do Inácio de Loyola Brandão, pela editora Global. Bom, primeiro só para vocês se localizarem, Lendo a Ditadura é um quadro que eu tenho aqui no canal, que na verdade é um projeto muito maior do que só do Redemunhando. É um projeto do blog Pipa Não Sabe Voar. Eu vou deixar embaixo o link para vocês verem do que se trata. Mas basicamente a ideia é a gente ler obras que se passem no período militar ou que foram escritas durante essa época do regime militar no Brasil, de maneira que abra um pouco os nossos olhos, de que a gente leia os horrores que aconteceram naquela época, em termos de violência de Estado, para que a gente não caia em discursos fáceis de retorno de autoritarismo ou qualquer solução aparentemente fácil desse tipo. E dessa vez eu vim trazer para vocês esse livro Zero, do Inácio de Loyola Brandão, que na verdade é um livro que eu nem conhecia. Eu conhecia o autor, obviamente, eu já tinha lido algumas coisas dele, crônicas, mas há muito tempo, quando eu estava na escola ainda, até que em setembro de 2017 resolveram trazê-lo para a Festa Litero-Musical daqui de São José dos Campos, a FLIM. Ele participou de uma mesa junto com 2 alunos meus, uma aluna e um ex-aluno. Então eu acabei lendo para poder participar dessa discussão na mesa com o Inácio de Loyola Brandão. Aliás, que pessoa incrível. Depois eu consegui pegar o autógrafo dele, vai dar pra ver aí, porque a capa do livro, na verdade, ela é toda branca, né, o zerinho aqui. Mas ele autografou pra mim, muito querido, e um showman, assim, a mesa foi muito divertida, ele é um cara super esclarecido, lúcido, tá com 81 anos, se eu não me engano, mas totalmente crítico, reflexivo, engraçado. E o Zero foi um grande marco na literatura brasileira durante a época da ditadura. Isso porque não só o livro fala sobre o regime militar, sobre vários aspectos do regime militar, como também foi escrito no calor da hora. O Inácio de Loyola Brandão trabalhou no jornal Zero Hora e vivenciou na pele a censura prévia aos meios de comunicação. Se eu não me engano, no dia do golpe militar, ele estava trabalhando no jornal e invadiram lá a redação, proibiram um monte de matérias, começou a ter a presença do censor ali dentro do jornal, que era uma presença extremamente incômoda, segundo o autor, imagino que seja mesmo, aquela vigilância constante. E o que aconteceu foi que ele começou a compilar notícias, ele foi editor desse jornal, e ele começou a guardar nas suas gavetas, que eram gavetas muito grandes, guardar notícias que eram censuradas naquela época. E aquilo se acumulou de uma maneira que ele levou para casa todos aqueles papéis e ficou pensando assim, tudo isso são notícias que o povo brasileiro nunca vai saber ou não vai ter acesso. Até que alguém sugeriu para ele que escrevesse um romance, de alguma maneira, falando sobre isso. E aí que ele escreveu o Zero. Tudo isso que eu estou contando ele mencionou lá na mesa da FLIM, mas ele também narra num texto prévio ao livro que tem aqui nessa edição da Global, que é uma edição, se eu não me engano, de 2010, e tem uma espécie de making of do livro. Então ele conta o porquê que ele escreveu esse livro, como e em quais circunstâncias. Porque é um livro muito peculiar, principalmente em termos formais. Já vou falar sobre isso. A primeira edição desse livro é italiana, então o autor estava aqui no Brasil, escreveu o livro no Brasil, mas teve os originais recusados pelas editoras brasileiras, principalmente por medo, né, de censura, medo de perseguição política, mas alguém levou os manuscritos para a Itália e uma editora italiana topou publicar o livro. Então a primeira edição é de 1974 e a primeira edição brasileira é de 1975. E é claro que depois de um tempo o livro foi censurado aqui no Brasil, mas ele foi traduzido para muitas outras línguas, inglês, espanhol, alemão, francês, tcheco, coreano, e eu imagino que o trabalho de tradução aqui tenha sido descomunal, porque o livro é muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Então, para um tradutor conseguir captar todas as nuances, eu acho que deve ter sido assim um parto. Então vamos lá. O romance se passa na cidade de São Paulo na década de 1970, lembrando que o regime militar no Brasil vai de 1964 até 1985, então tá bem no meio do furacão, né? E nós temos o protagonista, que é o José, um brasileiro comum, de nome muito comum também, para ser, né, essa imagem de um brasileiro qualquer.
Ele está representando um brasileiro geral, entre aspas. E aí, para mim, vai ser difícil explicar para vocês a história, porque o livro ele é totalmente fragmentado. Como eu falei, ele pega notícias de jornal, coisas que ele escreveu na época, e vai jogando de maneira que não há aquela linha super clara de para onde a história está indo. Você vai acompanhando o que o José está fazendo, está pensando, mas sem uma coerência, não sei se a gente pode dizer isso. Então eu vou citar para vocês aqui algumas das coisas que aparecem. Uma das coisas é a América Latina, como se fosse a América Latina, Índia. Trata muito dessa nossa condição de latino-americanos, que muitas vezes é negada por brasileiros, né? Os brasileiros não se veem como latinos, mas somos. Então ele insere a ditadura, o José, a história toda no contexto da América Latina, ou América Latíndia, como ele chama. Outra coisa que está presente muito nesse livro é a sensação de medo constante. Medo e também, eu senti fortíssimo, uma sensação de decadência, porque o tempo todo ele está nos falando de um cotidiano sujo, um cotidiano pobre, medíocre mesmo. Então nos dá essa grande sensação de mediocridade, de decadência. Um aspecto muito bacana que eu achei foi a referência a produtos, a músicas, a jingles de propaganda, costumes dos anos 70 no Brasil. Então, para mim, esse é um grande ponto forte, porque esse livro, como eu falei, além de ter sido escrito sobre a década de 70, foi escrito na década de 70, 60 e 70, se eu não me engano. Então, ele é muito documental da época. Claro que é a visão do Inácio de Loyola Brandão sobre aquela época. E aí o que nos interessa mais aqui para o quadro Lendo a Ditadura é que vários aspectos do regime militar aparecem com grande constância no livro. E são menções de coisas aparentemente normais, intercaladas com a vida do José, ou às vezes são coisas extraordinárias e exacerbadas. Então só para dar alguns exemplos. Aqui tem o toque de recolher, prisão política, exílio, incêndio de biblioteca do professor, discurso do presidente, propaganda ufanista, aliança com os Estados Unidos, desemprego, proibição de greves, desvio de dinheiro em obras públicas, criação do inimigo terrorista, que é a imagem do subversivo, guerrilhas urbanas, prisões, torturas, as cenas de tortura que são muito fortes, as cenas mais pro final do livro. E eu descobri que são reais, são relatos reais, o que me incomodou bastante, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso também. E o autor menciona aqui nas introduções, e também mencionou lá na mesa da Flynn, o incômodo que ele sente, assim como nós, com a censura, principalmente da expressão artística e jornalística, que é muito atual, dado, por exemplo, aquele caso da exposição de arte queer, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que foi fechada por pressão do MBL, enfim. Então é um livro da década de 70, falando sobre censura, e que nos leva a pensar assustadoramente nos tempos atuais. É um tema ousado e perigoso para a época, tanto que o livro foi censurado, ele virou até objeto de protesto de muitos intelectuais por a obra ter sido censurada, né? Fizeram um abaixo-assinado pedindo para que a censura fosse retirada nesse caso, e é um livro extremamente inovador na forma. Como eu falei, a narrativa é tão fragmentada que ela acaba ficando confusa em determinados momentos. Mas isso nos passa uma sensação de caos, que com certeza o Loyola quis passar pra gente sobre aquela época. O mais inovador é que esse livro se utiliza de vários recursos gráficos, vários recursos textuais, com um cuidado gráfico diferente, que na época deve ter sido muito difícil de fazer. Hoje, não, com o computador, beleza. Mas na época deve ter sido um trabalhão. Então, por exemplo, nessa página aqui que a gente tem uma coluninha falando sobre uma coisa e a história rolando do lado. Ou então nós temos alguns desenhos, alguns anúncios, algumas coisas desse tipo. Olha só, recorte de jornal, desenho esquemático. Olha só essa diagramação. Então o livro aqui tem mapas, verbetes, poemas, trechos de música, listas, o próprio texto narrativo em prosa, tem cardápio, tem grafite, tem placas, desenhos, quadrinho, tem de tudo. Para acompanhar esse modelo formal, a prosa aqui é muito rápida, muito dinâmica, ágil. Eu achei que em termos de evolução do enredo, vamos dizer assim, o início é bom, muito bom. No miolo do livro eu senti uma queda de ritmo, ou seja, a minha leitura ficou mais lenta.
e o final muito frenético. Essa edição da Global, ela tem a capa dura, como vocês viram, é uma capa vazada aqui para fazer o zero. Tem aqui no começo várias capas do livro Zero ao redor do mundo, de várias edições diferentes. Um prefácio da Valnice Nogueira Galvão, muito bom. O making of do livro pelo próprio Inácio de Loyola Brandão, então ele conta todo esse contexto da produção do livro, de como chegou ao formato final. Mostra também algumas facsímiles de notícias da época, jornais e fotografias sobre o livro, sobre a repercussão que ele teve. Tem uma coisa que eu amei, que é um dicionário de expressões e termos para os tradutores do Zero. E todos esses extras que vêm no começo do livro ocupam quase 100 páginas. A tradução é muito pensada e muito citada pelo Inácio de Loyola Brandão. Eu adoro quando isso é colocado como algo importante, porque a tradução, na verdade, é uma reescrita de um livro. Tradução é um trabalho dificílimo por si só, ainda mais com esse livro que tem um formato tão diferente do que se está acostumado e que é tão localizado no tempo e no espaço, porque para um tradutor conseguir colocar algumas coisas desse livro, ele precisava entender o que era São Paulo da década de 70, as gírias, as onomatopeias. Imagina você traduzir isso para o alemão, para o coreano. Uma das coisas da tradução que eu lembro é a questão da alpargata. Como traduzir alpargatas, né? O tradutor escreveu perguntando para o Inácio de Loyola Brandão. Aliás, esse cara é corajoso, porque é o mesmo tradutor do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, para o alemão. Então, é uma pessoa que gosta de desafios, basicamente. Mas escreveu perguntando o que é uma alpargata. E aí ele mandou uma foto de uma alpargata, explicou que era um sapato sem cadarços e tal, para ele poder traduzir direito o sentido da alpargata. Queria deixar aqui um alerta que tem cenas muito fortes de sexo e de violência, de tortura especificamente, que chegam a ser até escatológicas, muito incômodas, por serem muito fortes. Então não é recomendado para menores de 18 anos, nem para pessoas muito sensíveis a esses assuntos. Eu mesma não gosto muito de ler cenas de tortura. Nesse caso foi inevitável, eu estava lá no final do livro e eu precisava ler para saber o que ia acontecer, né? Mas na mesa da Flynn, o Inácio de Loyola Brandão contou pra gente que eram relatos que caíam na mão dele, escritos às vezes em guardanapos, no que tinha, e relato que a própria pessoa tinha vivido de tortura. E ele simplesmente copiou para cá. Segundo ele, não houve nenhum corte, nenhuma edição dessas descrições de tortura. Então, eu realmente me senti mal na hora de ler o livro, eu fiquei um pouco nauseada. Me impactou muito depois da leitura do livro, eu fiquei uns 2 dias sem conseguir ler mais nada também, de tão forte que eu achei. Mas um pouco esse é o propósito, né? Mostrar como as coisas eram e que não eram legais. Não acho que seja um livro que todos os públicos vão gostar. Aliás, eu acho que muita gente não vai gostar por motivos muito diversos, tanto pela fragmentação do texto, quanto pela violência excessiva, o sexo dos personagens, a confusão que esse texto causa na nossa cabeça. Eu acho que algumas pessoas não vão ter paciência de continuar a leitura. E se eu só ouvisse a descrição do livro, talvez eu não quisesse lê-lo, justamente por conta dessa coisa que eu tenho com a descrição da tortura. Mas foi uma leitura muito boa, muito diferente das que eu faço. Valeu super a pena tê-lo lido e eu gostei muito. Acho que para esse propósito de ler sobre a ditadura caiu como uma luva. É um livro impressionante em vários sentidos. É importante entender de onde veio esse livro, não só o texto em si, mas do porquê ele é desse jeito, e daí o grande acerto da editora Global de ter colocado todos esses extras antes do texto. Eu acho que isso me localizou muito bem o tamanho desse livro na época, né? Todo o barulho que ele causou, a repercussão. Entender esse impacto todo é fundamental porque justamente ele se torna um documento muito precioso do período da década de 1970. Então, só para resumir, esse é um livro propositalmente confuso, além de forte, mas ele traz com muita precisão a sensação que eu acho que o autor quis passar pra gente, que foi essa sensação de caos, de incômodo, de mediocridade, e eu aproveitei muito essa leitura. Se você se interessar, eu acho que você deve ir atrás, deve ir fundo nesse livro. Tá bom, gente? Deixa aí pra mim um comentário se você gostou. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Deixa um joinha também que me ajuda bastante e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!